Eu quero fazer algumas meditações sobre o livro dos Salmos. E nós iremos trabalhar principalmente os salmos mais conhecidos. Mas antes eu quero fazer alguma revisão a respeito dos salmos. Os salmos, na literatura hebraica, ele forma um livro. Então, isso na realidade é uma coletânea de cânticos, de louvores, de orações que os salmistas fizeram na trajetória que eles tiveram, na sua trajetória de vida. Então nós temos salmos que Moisés escreveu ainda no deserto, nós temos salmos que Davi escreveu no tempo que ele era rei, nós temos salmos quando o templo já estava pronto, já estava em pleno funcionamento, nós temos ali salmos de Asaf, salmos dos filhos de Corá. Enfim, foi um tempo muito importante na cultura judaica e que serve de inspirações para nós hoje ainda. Jesus falou muito dos salmos. Mas a literatura judaica, ou a poesia judaica, é diferente da poesia latina e brasileira em especial. Aqui no Brasil, os poemas eles fazem rima. E essas rimas, para nós, é o que dá sentido. O judeu ele não pensa na rima, mas ele pensa no pensamento, expressar o seu pensamento. E muitas vezes esses pensamentos, a primeira linha repete a segunda linha, seja confirmando, seja contrastando. Por exemplo, o Salmo 24, 1 diz o seguinte: do Senhor é a terra e tudo que nela há, o mundo e os que nele habitam. Os salmistas também, assim como a literatura dos provérbios, também muitas vezes a segunda linha ela contrasta o que foi dito na primeira linha. Às vezes a primeira linha fala do justo e a segunda linha fala do ímpio, ou o inverso. Mas os salmos, eles revelam como era a vida espiritual do povo de Deus nessa trajetória. Por isso que nós encontramos muitas vezes salmos clamando, salmos de lamento, salmos de louvores, mas mesmo os salmos que começam com uma oração de lamento, sempre no final daquele salmo, o salmista ele expressa uma confiança total em Deus. Eu quero meditar no Salmo 1, o verso 1 e verso 2, que diz o seguinte: bem-aventurado aquele que não anda no conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Claramente aqui, o salmista faz um contraste entre o justo e o ímpio. É interessante porque nós precisamos ter essas orientações e tomar posições na vida, porque a Bíblia vai ser sempre assim. Aquilo que o ímpio faz e aquilo que o justo faz. E ele começa dizendo, olha, que o justo, ele não anda no conselho dos ímpios. O que são os conselhos dos ímpios? São as orientações para a nossa vida. Ele não vive na cultura dos ímpios. Ele não valoriza os valores do ímpio. Jesus, quando ele está fazendo a sua última oração com os seus discípulos, esse texto é de João 17, Jesus está orando ao Pai e diz o seguinte: eu não rogo que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do maligno. Eles não são do mundo, assim também como eu não sou. Jesus aqui estava dizendo para os seus discípulos que eles, embora fossem separados, eles fossem santos, eles estariam no meio de uma sociedade ímpia e imoral. E ele não pede que Deus os tire do mundo, mas que Deus os livre da ação do maligno. Tiago, no capítulo 4 e no versículo 4 da sua carta, ele diz o seguinte: que nós devemos nos guardar da amizade do mundo. O Salmo diz o seguinte, olha, o que nós lemos aqui: não andar no conselho dos ímpios. O ímpio é aquela pessoa
que afastou Deus da sua vida, que tirou Deus do seu coração. É aquela pessoa que ele chega a não acreditar em Deus. É que o Salmo 14 diz, Salmo 14, 1 diz assim: diz o ímpio no seu coração, Deus não existe. Então, quando essas pessoas tomam esta decisão que Deus não existe, eles não querem saber das orientações de Deus. Mas ele diz ainda que o justo, ele não se detém, ou seja, não para no caminho dos pecadores. Parar no caminho dos pecadores é aquela pessoa que tem uma vida, embora se diga do Senhor, ele tem uma vida no meio das pessoas que são ímpias e aquilo não afeta em nada a sua vida. Ele não serve nem para dar um bom testemunho para aquelas pessoas, mas ele fica à vontade. Ele vive no meio de uma sociedade imoral, uma sociedade perversa, e aquelas coisas não incomodam a sua vida. A sua vida está muito tranquila. Depois ele segue dizendo o seguinte: nem se assenta na roda dos escarnecedores. Primeiro, a pessoa escuta o conselho dos ímpios. Depois a pessoa se detém. A pessoa para ouvir aquilo ali. E aquilo começa a ficar no seu coração. Aquilo vai contaminando o seu coração. E depois ela começa a zombar de Deus. Ela começa a escarnecer de Deus. Porque ele não se assenta, o justo não se assenta na roda daquelas pessoas que zombam de Deus. Nós vivemos numa época em que as pessoas zombam de Deus. Nós vivemos numa época em que as pessoas, elas aconselham os outros os conselhos do mundo, não o conselho de Deus. É por isso que quando uma pessoa está em dificuldade, o seu amigo, ele diz assim: rapaz, larga essa família, vai atrás da tua felicidade, você merece ser feliz. Todos esses conselhos são conselhos diabólicos, não são conselhos de Deus. No livro de Gênesis, do capítulo 13 em diante, e depois capítulo 13 e capítulo 18 e 19, em especial nesses 3 capítulos falam a história de Abraão com seu sobrinho Ló. Chegou uma época da vida que os dois estavam bastante ricos, Abraão ficou muito rico e o seu sobrinho Ló também, então não tinha, digamos assim, mais pastos para as 2 fazendas daqueles 2 homens. Então, Abraão disse para Ló: olha, para onde tu for, eu vou para o outro lado. Se tu for para o norte, eu vou para o sul. A terra está diante de ti. Se tu for para o leste, eu vou para o oeste. Ló, provavelmente aconselhado pela sua esposa, ela escolheu a terra que era próximo de Sodoma. E diz o texto, capítulo 13 de Gênesis, o verso 12 e o verso 13, que diz assim: e Ló foi armando as suas tendas até chegar em Sodoma. Mas ali há uma observação que o escritor sagrado diz: os homens de Sodoma, eles eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. No capítulo 18 e no capítulo 19, nós encontramos o relato de Deus conversando com Abraão e mandando os anjos irem lá tirar Ló daquela cidade perversa. E só escaparam Ló e as suas 2 filhas, porque a sua esposa também, que foi levada pelos anjos, tirada dali e para ir para uma caverna, aquela mulher, o texto diz que ela olhou para trás e se transformou em uma estátua de sal. Aquela mulher estava fugindo da destruição, mas o seu coração, a sua mente estava na vaidade, estava em todos os prazeres que o mundo pode oferecer. Essa história de Ló, que embora a Bíblia diga que ele foi um homem salvo, ela serve de exemplo para nós, porque as filhas de Ló e a mulher de Ló, eles não aprenderam a temer ao Senhor. Então, Jó, de certa forma, não influenciou a sua família. As suas filhas e a sua esposa beberam do ensino de Sodoma.
E esse bebeiro é uma coisa impressionante, porque depois que Jó ficou com as suas duas filhas em uma caverna, diz o texto sagrado que elas conversaram e disseram, olha, nós precisamos de deixar descendentes. Então elas embebedaram o seu pai e manteram relações com ele. E depois, cada uma teve um filho que deu origem aos Amonitas e os Moabitas. Esses foram dois povos que trouxeram grandes dificuldades para o povo de Deus. Esse Salmo 1 diz para nós não seguirmos o conselho do ímpio, não nos determos no meio dos ímpios. Que coisa interessante para a nossa vida, porque isso vai nos levar a sermos zombadores de Deus como o ímpio são. Mas pelo contrário, ele diz, tenha prazer na lei do Senhor. Ter prazer na lei do Senhor é buscar aprender do Senhor, para que nós possamos ter caminho, traçar nossa vida de acordo com a vontade do Senhor. Essa história de Ló é uma história que serve para muitas famílias, serve para nós. Os filhos, quando eles não são instruídos no caminho do Senhor, esses filhos vão acabar sendo destruídos. E quantas famílias ao nosso redor, que eles não buscam o conselho do Senhor, não buscam aprender do Senhor, não buscam os ensinos bíblicos, mas preferem ouvir os ensinos dos ímpios, as orientações dos ímpios, essas pessoas vão sempre sofrer. Uma família forte, uma pessoa bem-aventurada, bem-aventurado quer dizer feliz, ou melhor, mais que feliz, é aquela pessoa que busca a orientação do Senhor. É por isso que é importante você tirar um tempo na sua vida, todos os dias, para aprender mais e mais do Senhor, para que você possa corrigir os seus caminhos e andar sempre nos caminhos do Senhor. Que Deus nos abençoe.